interessante quando a gente começa a ler o Evangelho na sequência. Eu sempre falo, olha, não, porque há pessoas que leem a Bíblia como se fosse biscoito da sorte, né? Ou então aqueles livros que você abre e tem lá um versículo do dia. E a Bíblia não é dessa forma. Então é importante que você leia. No caso aqui, nós estamos fazendo aqui a leitura do Evangelho, e eu aconselho você a começar a ler a Bíblia, no caso, a começar a ler pelo Novo Testamento, em especial pelo Evangelho, na sequência. Você lê os Evangelhos, depois você começa a ler de Gênesis, vem ler todo o Velho Testamento, lê por uma segunda vez, você lê os Evangelhos novamente no Novo Testamento e segue a sequência até o final, até Apocalipse. E no capítulo 10, aqui Jesus trata do caminho do discípulo e da sua compreensão. Jesus fala sobre o caminhar do discípulo. E essa compreensão que devemos ter desse caminhar, para que a gente possa ter uma visão equilibrada, coerente com aquilo que Jesus fala nos evangelhos. E não uma fábula ou uma revelação, uma interpretação equivocada acerca do que Jesus disse. Porque sendo assim, nesta forma equivocada, o que vai ocorrer vai implicar de que a gente venha ter atitudes que não condizem com aquilo que Jesus ensina. E que podem trazer prejuízos para o nosso relacionamento com Deus. Porque vivemos na fábula. Estamos vivendo em doutrinas de homens, de líderes religiosos, segundo as suas religiões, as suas crenças, que são traduzidas e apresentadas ali, forjadas, como se fosse algo verdadeiro, e que se confundem com a fé. Ou, em última análise, se tornam a fé das pessoas, daquele determinado grupo de pessoas que estão relacionadas ou correlacionadas com aquela religião, com aquele líder religioso, com aquele entendimento, com aquela filosofia, com aquela doutrina, com aquele entendimento teológico. E aí as pessoas deixam de viver o evangelho puro e simples de Jesus. Aí vira um bando de acusadores, murmuradores, a soberba domina, se acham melhor do que os outros são inferiores porque são pecadores, vão para o inferno, e ele vai para o céu, porque ele aceitou aquela doutrina, porque ele é escolhido, ele é predestinado, ele cumpre os rituais, frequenta todas as reuniões, dá o dízimo, dá a oferta, participa das campanhas. Repete
os movimentos, os jargões, a gíria evangélica, os rituais místicos. E o outro que está lá, não, o outro vai para o inferno, porque ele não faz o que eu faço. Não é como eu sou. Ele vai para o inferno. Ou seja, se transformam nos juízes. Eles são os gerentes. Eles gerenciam quem vai e quem não vai para o inferno. Então tem que ter o caminho de discípulo e tem que se compreender esse caminho. E quando você envereda e você recebe esses dejetos doutrinários, e que esses dejetos são colocados cabeça dentro do indivíduo, este logo se transforma num repetidor, uma fossa espiritual, um biodigestor, onde se deposita lixo e ele fica soltando pum de gás que contamina o ambiente. É isso que se transforma, porque não enxerga este caminho, não tem a compreensão e logo não tem o discernimento, porque ele não consegue discernir, ele não digere, ele não consegue produzir ou reproduzir ou refletir a imagem de Cristo na sua própria vida. Ele não é um discípulo de Jesus, ele se transformou no juiz e no carrasco, onde o regime, onde a lei, os termos que determinam culpados e inocentes, salvos e condenados, é justamente a sua doutrina, os seus dogmas, as suas interpretações, que a Bíblia chama de doutrina de demônios. Eles estão seguindo demônios. E o primeiro demônio que estes que praticam, têm esse tipo de atitude de julgar e condenar os outros, o primeiro demônio é justamente o líder, o seu líder, o religioso chefe, o religioso mor, que vomita. Muita bobagem, muita porcaria, defeca pela boca. E isso está semeando, na verdade, é a morte. Semeia a morte dessas pessoas. Literalmente. A morte. É semente de morte. É palavra de morte. Que mata o ser. E o empurra para longe deste caminho. É o engano. São os guias cegos. São aqueles que ficam na porta, nem entram e nem deixam ninguém entrar. São os religiosos. Porque eles estão atrás de religião. Eles estão atrás de coisas que massageiem seus egos. Geralmente são pessoas que estão apegadas ao dinheiro.
apegado aos bens materiais, porque eles entendem, acham que se você vai bem financeiramente, materialmente, é porque você está bem com Deus. E se você está ferrado, está com dificuldade, tua empresa fechou, ou se você adoeceu, é que você está mal com Deus, você está em pecado. A estes eu chamo amigos de Jó. Não porque compactuam, ou que concordam, ou que participam da humildade, da percepção de Jó. Eu chamo de amigos de Jó, que são aqueles amigos que chegaram e acusaram Jó. Disseram que Jó estava naquela situação porque ele estava em pecado. Então, estes que estão aí na saia dessa religião, nessa doutrina de demônio, estes acham, estes são os que acusam, estes são os que julgam, estes são os que condenam. Condenam pelas vestes, condenam pelos lugares que frequentam, condenam pelo que come, pelo que bebe, condenam porque está fora daquele grupo, daquele clube do bolinha. Eles condenam, eles acusam, julgam e condenam. E tem alguns casos que executam a condenação. Porque são religiosos, porque estão atrás de religião, estão debaixo de uma doutrina de demônio. E Jesus fala assim, olha, ama teu próximo como a ti mesmo, e ama a Deus sobre todas as coisas. Ama a Deus sobre todas as coisas. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Aprende de mim, que sou manso e humilde de coração. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Jesus escancara. E o problema é que estes religiosos, esses ditos religiosos, seguidores dessas religiões que não tem nada a ver com Jesus, eles se chocam e eles não aceitam, porque o Evangelho derruba estas religiões. Essas doutrinas disfarçadas de igreja, elas não se sustentam quando elas são confrontadas com o Evangelho. Porque o Evangelho não faz acepção de pessoas. O Evangelho não separa. Quando os discípulos queriam separar, disseram, Jesus, como é que separa o joio do trigo? Jesus disse, não compete a vocês. Vocês não estão preparados para isso. Isso não é de vocês. Não é da alçada de vocês. Porque não cabe a mim, nem cabe a ninguém, nem a você, nem a ninguém, a dizer quem é trigo, quem é joio, quem é salvo, quem é condenado, quem é bom, quem é ruim. Não cabe, não julgue. Não venha julgar pela sua régua. A régua aqui não é você. A régua não é a régua da religião. Não é medida pela métrica da religiosidade. Cristo é quem mede. Cristo é quem define. E se eu estou em Cristo, Cristo está em mim. Logo, subtende-se que eu sou um discípulo de Jesus. E sendo assim, eu tenho que andar como Jesus. E neste ponto, Jesus não julga ninguém. Não é juiz de ninguém. Você entende aqui? É ter essa consciência. No capítulo 11, trata justamente dessa a visão distorcida da religião e seus religiosos. Complementa o capítulo 10, o capítulo 11. Ele vem, no capítulo 11,
Jesus fala aqui. Vem falando sobre João Batista. Fala para os 2 discípulos que João Batista enviou. Ele fala, olha, ele se apresenta. Jesus se apresenta. E o que Jesus apresenta, quando você compara com a religião, aí, como eu estou falando, complementa o capítulo 10. Então Jesus se apresenta, diz, olha, Jesus chega aqui e diz, olha, no verso 4 do capítulo 11, ide anunciai a todos as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Eu sou o exemplo. É isso aqui que Jesus está falando. Eu sou o exemplo. Eu sou o exemplo. Não é o modelo. Não é o padrão que a religião institui e impõe às pessoas. Jesus está dizendo isso aqui, no 11. Que não é o padrão, não é o estereótipo. Tem que ser assim, tem que se vestir assim, não tem nada a ver com isso. Jesus está dizendo, eu sou o padrão. É para seguir a mim. É para ser meu imitador. É para fazer como Jesus faz. Entendeu? Vocês estão perdidos. Não é isso aí, não. Tem nada a ver. Jesus é o tempo todo batendo de frente com a religião. E nos dias de hoje, iria bater de frente justamente com a igreja evangélica. A igreja católica, a igreja evangélica. Bater de frente com essa turma. Com os cristãos. Com o cristianismo. Porque Jesus não deixou religião. O cristianismo não tem nada a ver com Jesus. É uma religião. Assim como qualquer outra. E quando você confronta o próprio cristianismo com o que Jesus ensina, desmancha o cristianismo. Desmancha as igrejas evangélicas. E suas teologias. E suas teorias. Suas doutrinas. Acaba com isso. Que derruba tudo. Não se sustenta. Não tem Calvino, não tem ninguém. Não tem doutrina da predestinação, não tem teologia da prosperidade, não tem nada disso. Não tem pentecostal, não tem neopentecostal, não tem regular, não tem presbiteriano, não existe nada disso, tudo se desmonta. Tudo se desmonta. Não se sustenta. Porque o caminho é Cristo. E o caminho de Cristo não precisa de melhorias. Não precisa de adaptações. Não precisa colocar guarda-rails na estrada. Gelo baiano na estrada. Não precisa. Para controlar. Não, porque vamos controlar aqui, porque senão o pessoal, né? Não. Conhecereis a verdade vos libertará. Se você realmente conhece a verdade, conhece a Cristo, você é livre. Você vai andar livre. Livre com a mente de Cristo. Com a consciência de Cristo. Onde o exemplo de Cristo é para ser vivido na minha vida. É isso aqui. E não esse besteirol teológico doutrinário que impera. Onde o que gera não são discípulos, gera um bando de doido. Muitos, levados pela emoção, abrem a boca e falam um monte de bobagem, e outros, por falta de caráter, falam, mas falam mentiras por falta de caráter.
pura e simplesmente porque são malandros, são bandidos que estão apegados, agarrados com as questões de interesses carnais. Querem dinheiro, querem poder, querem dominar sobre as pessoas. Não querem a liberdade que Cristo oferece para essas pessoas. Ele manipula a informação para que as pessoas permaneçam escravizadas, achando que são livres. Onde a verdadeira liberdade está no Evangelho de Cristo Jesus e na aplicação deste Evangelho na minha vida. E eu sigo Jesus Cristo. Eu não sigo religião e nem sigo doutrina de ninguém. Eu sigo a Cristo. Eu sou um discípulo de Jesus. Eu peguei a minha cruz e fui. Segui após ele. Fui atrás dele. O seguindo. É isso aqui. Aí você vem para o verso 12, para o capítulo 12. O capítulo 12 é onde se reforça mais uma vez a autoridade, que a autoridade está em Cristo Jesus. E quem vive nele, ou seja, quem vive em Cristo, em espírito, recebe esta mesma autoridade. Assim como ele fez com os apóstolos. Mandou os apóstolos, vai lá, vocês vão curar, vocês vão expulsar demônios. Agora, porque você está em Cristo e Cristo está em você. Mas para isso, você tem que andar no caminho que é Ele. E não de religião. E andar no caminho que é Cristo nos chama, nos convoca a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. É isso aqui. Quando você compreende o que significa essas questões, que na verdade é uma questão só, é um mandamento só. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Esse novo mandamento, o próprio Jesus diz que engloba todo o mandamento. Se cumpre todo o mandamento nessa percepção que só Jesus tem a capacidade de nos apresentar, de nos revelar essa percepção de mundo que transcende, que ultrapassa a nossa mesquinhez, a nossa mediocridade de visão, porque a gente só enxerga o que esse olho é capaz de enxergar de fato. Mas quando você tem essa percepção, entende, adota, traz para você esta percepção de Cristo, que o Espírito Santo de Deus nos coloca, você vê o espiritual. Você entende que isto aqui que vivemos e o espiritual, eles andam juntos. Eles estão juntos. Não há uma separação. Estão juntos. Deus procura por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso não se separa. Andar em espírito é andar em obediência. Não se separa. Eu estou aqui.
mas o meu tesouro está na vontade de Deus. E o meu coração está onde o meu tesouro está. Isso não se separa. O meu ser agora ele é mortificado. E Cristo agora habita em mim. E isto não se separa mais. Porque agora eu sou de Cristo. Cristo também é meu. Ele está em mim. O Espírito de Deus está em mim. E isso não se separa. Não tem nada que nos separe do amor de Deus. Isto não se separa. Então não interessa o que eu faço, a minha profissão, ela não se separa. Não há dizer, no trabalho eu sou assim, agora só na igreja é que eu, só na reunião da igreja é que eu sou discípulo. Não, isso não se separa mais. Eu sou discípulo aonde quer que eu vá, seja no trabalho, dentro da minha casa, no meio da rua, nos encontros com os irmãos, para cultuar, para falar da palavra. Eu sou o mesmo discípulo. Porque agora não sou eu, é Cristo que vive em mim. E Cristo vive em mim todo o tempo. É a todo momento. Porque se não for assim, eu estou mentindo. A minha vida é uma mentira. E volto a lembrar. Deus procura adoradores que o adorem em espírito, todo o meu ser, toda a minha essência, tudo o que sou. Em espírito e em verdade, é sinceridade, não é só em determinado lugar, é a todo momento, em todo tempo, em todo o meu ser, é no meu pensamento, é nas minhas atitudes, é na minha palavra. Isso é ser discípulo de Jesus. E não é fantasiado com uma capa de crente. Não é rodando feito um idiota, gritando feito um louco, que eu vou dizer que eu sou crente. Não. São as minhas atitudes, a minha forma de olhar para o meu próximo. O meu coração, se ele está puro ou está com pensamentos maus, perversos, lascivos, desejando o que é do próximo, desejando a mulher do próximo, invejando o que o outro tem, desejando o mal ao outro, querendo tomar, se apossar do que não lhe pertence, guardando rancor, ódio no coração. Isso não tem nada a ver. É o que Jesus chama de sepulcro caiado. Por fora é só a aparência. A aparência. Mas por dentro é podridão. São ossos putrefados. É carniça, podridão. Vermes comendo por dentro. Matando, já está morto, está fedendo. Jesus chama para a vida. E vida em abundância. Porque estamos em Cristo.
religião, não. É engano. Toda ela, sem exceção, é engano. Você pode se chocar comigo. Paciência. Comece a ler. Aqui. Acompanhe aqui. Porque o meu compromisso é com o Evangelho, é com Jesus. Não é com doutrina de igreja, não é com religião de homem nenhum, de sem vergonha nenhum. Meu compromisso é com Cristo, com Jesus, pregar o Evangelho. Quem quiser ouvir, ouça. Aí fica aqui com a gente, acompanha aqui o canal, acompanha lá o portal, tem textos, tem os livros, estão aí, você pode ler. Mas, leia aqui, venha pra cá, leia. Fica aqui, acompanha aqui. Conhecendo o Evangelho, nessa série aqui, Conhecendo o Evangelho. Nós vamos ler todos os livros, os 4 livros do Evangelho, capítulo por capítulo. E a gente vai ter esse momento de reflexão, de a gente pensar, botar a cabeça para funcionar. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Baixa esse livro, você vai lá no canal e baixa esse livro aqui, ó. Você vai baixar esse livro. Esse livro você vai baixar. O link está na descrição do vídeo, desse vídeo aqui. Você acessa lá o portal e você vai ver o link para baixar esse livro aí. Esse meu livro. Passa os dados. Aí você baixa esse livro. E aí está em formato PDF. E você vai poder ler no seu celular, no seu tablet, no computador. Você vai poder tá à vontade. Amém? E a gente vai estar juntos aqui. Enquanto Deus permitir, estaremos aqui falando do Evangelho, conversando, refletindo, nesse bate-papo. Bom? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.